Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Voltamos agora em janeiro, hoje que é dia 9 de janeiro de 2022, damos prosseguimento aos estudos, pesquisas e consulta ao Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É o primeiro livro da obra, é a base do Espiritismo, chama-se o Livro dos Espíritos, que devem ser estudados, não só lido, mas estudado pelos espíritas de todo o mundo. É uma espécie de as escrituras dos espíritas devem ser consultados, estudados e nem apenas lido. E Allan gostaríamos de esclarecer nos estudos de hoje, consultando o Livro dos Espíritos, que o tema é a parte final do Prolegômenos, que é a porta de entrada para o Livro dos Espíritos. E o portal de entrada para conhecimento do universo espírita, do universo do Espiritismo, é justamente o Livro dos Espíritos, que é como diz Allan Kardec em sua introdução, logo no início, que o Livro dos Espíritos estuda, trata e tem relação, não é? Explica, liga-se a todas as doutrinas e filosofias espiritualistas do planeta, mas não é com especialidade, não. É um estudo abrangente. A especialidade do Livro dos Espíritos é doutrina espírita, mas o Espiritismo é abrangente, porque abrange, segundo ele, as doutrinas, as seitas, as práticas espiritualistas de todo o planeta. É isso que Allan Kardec nos ensina. E ele nos ensina também que todo espírita é necessariamente espiritualista. Mas nem todo espiritualista, nem todo aquele que diz eu sou espiritualista, é necessariamente espírita. Porque pode ser espiritualista e não aceitar o fundamento do espiritismo. O fundamento do espiritismo maior é o espírito, a alma. Depois, a imortalidade. Depois, a manifestação das almas dos mortos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, conhecida como a lei do karma, os mundos habitados, as provas e as expiações. Então esses são os fundamentos do espiritismo. E o espiritualista pode acreditar que há algo além da matéria, uma energia, mas não acredita que essa energia seja um espírito com a sua individualidade e que continua com a sua individualidade, pensando, sentindo, amando, odiando, do jeito que estava aqui na Terra, no depois da morte. O espiritualista pode não aceitar essa verdade. Mas os espíritas são necessariamente espiritualistas, que acreditam em algo além da matéria, sobrevivente. Mas todo espiritualista pode não ser espírita. Isso é um detalhe muito importante para quem não conhece o espiritismo. E gostaríamos de dizer que Allan Kardec, ao lançar este Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, foi tido como uma bomba. Lá na França, 18 de abril de 1857, foi uma bomba. Até porque dividiu a história da humanidade, quando lançou o Livro dos Espíritos. Antes do Espiritismo, depois do Espiritismo. Estabeleceu aí um marco, como a vinda de Jesus à Terra, criou um marco, dividiu a história da humanidade antes do Cristo e depois do Cristo. O mesmo ocorreu com o lançamento do Livro dos Espíritos. Logo foi tido lá como uma bomba e perseguido, inclusive a imprensa pressionada pela Igreja Católica e pela Igreja Protestante, passaram a perseguir o Espiritismo. E consideraram o Espiritismo e o Livro dos Espíritos
o Livro dos Espíritos como um livro nocivo, prejudicial à sociedade francesa, mas à sociedade do mundo. E considerou o Livro dos Espíritos um ópio, um veneno contra a sociedade. Mas era eles que pensavam assim. E depois, outro detalhe muito importante, o imperador da França da época, contemporâneo de Allan Kardec, um dos Bonapartes, solicitava a Allan Kardec o obséquio de Allan Kardec comparecer e explicar o Livro dos Espíritos para ele. E ele desencarnou simpatizando com o Espiritismo, porque gostou do Livro dos Espíritos. Isso é um detalhe muito importante em torno do presidente, ou seja, do imperador da França daquela época, um dos Bonapartes. Aí está na história do Espiritismo. E Allan Kardec, por isso, sofreu muita crítica pesada, perseguição pesada, não só das religiões dogmáticas, não é? Como também dos espíritos desencarnados, espírito do mal, espírito das trevas, espírito interessado em implantar o materialismo e o ateísmo aqui na Terra. Mesmo porque o espiritismo sempre teve de enfrentar seus dois maiores inimigos, o materialismo e o ateísmo, a descrença em Deus. Mas o espiritismo continuou forte, firme, com Allan Kardec na liderança. E os espíritos, então, numa mensagem aqui que forma o prolegômeno do Livro dos Espíritos, já no final deram este apoio a Allan Kardec, os espíritos superiores, que são os verdadeiros autores da doutrina espírita. A doutrina espírita não saiu da cabeça de Kardec, veio dos mundos superiores, com os espíritos superiores. E esses espíritos deram uma mensagem muito breve dizendo: Kardec, não te deixes desencorajar pela crítica. Encontrarás contraditores encarniçados, principalmente entre as pessoas interessadas nos abusos. Tu os encontrarás mesmo entre os espíritos desencarnados, pois aqueles que não estão completamente desmaterializados, esses espíritos, procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou por ignorância. Porém, continua sempre crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos sempre te apoiando. E o tempo em que a verdade brilhará por toda a parte está próximo. E continua esse espírito elevado. A vaidade de certos homens, Kardec, que julgam saber tudo e querem tudo explicar à sua maneira materialista, fará nascer opiniões dissidentes. Mas todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio do Cristo, unir-se-ão no mesmo sentimento de amor ao bem e ligar-se-ão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro, toda a humanidade. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais, e a doutrina espírita será sempre a mesma. Quanto ao fundo, para todos aqueles que receberem as comunicações dos espíritos superiores. E continua em sua breve mensagem, esse espírito que acredita-se ser o espírito da verdade. E diz ele: é com a perseverança, Kardec, que chegarás a colher o fruto dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás no futuro, vendo a doutrina se propagar e bem compreendida, ser-te-á uma recompensa, cujo valor completo conhecerás
talvez mais no futuro do que no presente, quer dizer, no mundo espiritual. E ele continua: não te inquiete, Kardec, não te inquiete, portanto, com espinheiros e pedras que incrédulos ou mal semearão no teu caminho. Conserva a confiança em Deus. Com ela chegarás ao objetivo e merecerás ser sempre auxiliado. E continua aqui o Espírito para encerrar. Lembra-te, Kardec, de que os bons espíritos só assistem àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. E que Deus repudia quem quer que busque no caminho do céu um degrau para as coisas da matéria, para as coisas da terra. Afastam-se os espíritos puros, os espíritos elevados, afastam-se do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira entre o homem e Deus. São sempre um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode se servir do cego para fazer compreender a luz. Aqui está a mensagem do Espírito da Verdade para reanimar Allan Kardec, apoiar Allan Kardec, renovar as energias, o bom ânimo de Allan Kardec, que era muito bombardeado pelos materialistas da época, pelos ateus da época. E esse bombardeio, como nós acabamos de dizer, vinha mais, não vinha dos intelectuais daquela época, que muitos aderiram ao Espiritismo, porque o Espiritismo penetrou mais nas classes, nas elites intelectuais da França e do mundo inteiro. Mas essa perseguição vinha das igrejas, da Igreja Católica e da Igreja Protestante, condenando o Espiritismo e acusando o Espiritismo de uma seita satânica, de uma seita de Satanás, do demônio, quando o Espiritismo veio como um benfeitor da humanidade e ainda continua benfeitor da humanidade. E quem foram os espíritos que assinaram as mensagens através de muitos e muitos médiuns daquela época? Foram João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, o Espírito Santo São Luís, o guia espiritual da França e guia espiritual do próprio Allan Kardec, o Espírito de Verdade, que era o próprio Cristo, além de Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e muitos outros espíritos superiores que passaram aqui pela Terra e muitos deles que viveram em outros mundos. Este é o Espiritismo. E nós encerramos hoje o nosso programa, Encontro com a Doutrina Espírita, e aconselhamos e convidamos para o estudo do Livro dos Espíritos e das demais obras de Allan Kardec. Muita paz para todos.